Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Lívia. Eu fiz doutorado aqui na Unicamp, estudando a obra a tradução do Leminski. Na verdade, eu sou da área do latim, né, de línguas clássicas. Mas eu vou apresentar aqui uma parte do pós-doc que eu fiz o ano passado, pensando a obra tradutória do Leminski como um todo, né? Então, o Leminski é bem conhecido enquanto poeta e prosador, né? Mas as traduções são pouco conhecidas. Ele traduziu de diversas línguas, né? E aqui então vou apresentar uma parte desse trabalho, que foi essa aproximação que o Leminski pensou entre o epigrama latino e o haikai japonês. Bom, para começar falando sobre o Leminski, né, ele é um poeta múltiplo, e essa citação da Perrone Moisés acho que resume bem a multiplicidade, né, do Leminski. Então ela diz, né, Leminski era transcultural, polonês, caboclo, japonês, malandro e samurai, provinciano e internacional, jogava na várzea e falava latim. Eclético e autodidata, era o mais brasileiro dos poetas, talvez o discípulo mais fiel deixado por Oswald de Andrade. A palmeira estremece, palmas para ela que ela merece, né? Um haikai do Leminski, aí que ela fecha a citação. Então, aqui ela coloca, né, as diversas línguas e linguagens e culturas que o Leminski conversou na sua obra poética e tradutória, né? Do polonês, do caboclo, do japonês, sendo malandro e samurai. Então aqui eu vou fazer um recorte, né, da parte japonesa samurai, que ele vai conversar também com a parte de estudioso de língua latina, né, e de tradutor do latim. Aí só para contextualizar, né, a questão tradutória do Leminski, ela conversa muito com a história tradutória instaurada no Brasil pelos irmãos Campos, né? Então eu recupero um pouco os próprios textos do Leminski, né, que ele escreveu nos ensaios críticos. Em um texto ele fala sobre a recuperação da informação, né, que ele vai dizer, ele vai recuperar os ideais construídos por Pound, né, Ezra Pound, transmitido pelos poetas concretistas Haroldo e Augusto de Campos no Brasil. E procura desfazer a imagem pré-construída de uma vanguarda que não se interessava pelo passado. Né? Ao contrário disso, o Leminski demonstra que, na verdade, o trabalho da vanguarda foi radicalizar a linguagem por meio do resgate de um passado literário. Então, no início do texto, o Leminski diz que os criadores da poesia concreta são um grupo extremamente preocupado com o passado, contrariando aparentemente seu compromisso com o novo, a vanguarda e com o futuro. E essa preocupação se faz em traduções, ensaio de recuperação, reavaliação e repescagem. Então, alguns autores traduzidos e revelados pelos concretos no Brasil, como Sousandride, Bachot e Cummins, traz a recuperação da informação a partir de autores que exercem o papel de produção da informação nova, daquilo que estava oculto ou afastado do sistema literário oficial. Então, o Leminski vai dizer que esse tipo de tradução é uma leitura atenta de recuperação do passado, que seria a base da noção de paideuma, né, que seria o corte para achar o filão, ou seja, o olhar atento aos pontos luminosos de onde podem ser extraídos aquilo de mais valioso, o veio explorável do minério. Então, o Leminski diz, o conceito de paideuma, né, vindo do Ezra Pound, envolve a noção de uma tradição viva, de produção nova. Os verdadeiros inventores ao nível de linguagem se reconhecem ao longo dos séculos pelo cheiro, como os tigres. Né? Então, a ideia de paideuma é a recuperação de autores que fazem uma correlação com a sua própria poética, né, autoral. Então, os poetas e os poemas e as obras que o Leminski escolheu traduzir conversam muito com a própria poética, com a própria poética autoral dele, né? Daí a gente vai pensar, né? Eu acho que conversa com todos os trabalhos que estão apresentados aqui, da questão da tradução enquanto autoria, né? A
gente se descolar de uma original, uma tradução, e pensar no texto de partida, no texto de chegada, na língua que está sendo traduzida. Então, nesse recorte aqui, eu vou falar sobre a cultura japonesa em tradução, que aparece na obra poética do Leminski, né, que está principalmente presente nos próprios haikais autorais, mas que também está presente nas traduções e principalmente nesse ensaio biografia que ele escreveu sobre o poeta Basho, que é um dos principais haikaístas japoneses, né, que ele chamou de Basho, a lágrima do peixe. Então ele vai dizer: Basho, um japonês que abandonou a classe samurai para se dedicar apenas à poesia, e é considerado o pai do haikai. E aí, logo na dedicatória do texto, né, ele faz algumas aproximações daquilo que ele pensava sobre o haikai, né, e o poema japonês. Então, ele vai dedicar para essas 3 pessoas, Kenjiro, Hironaka, Makanoto e Makushi Aldo Lubis, meus mestres de judô na Kodokan, né? Então, para quem não sabe essa parte do Leminski, ele praticou o esporte, o judô, por vários anos na década de 60, chegou a ser faixa preta, e a prática do judô era uma experiência do zen, da disciplina, né? Conceitos que ele procurava aplicar no seu trabalho com o texto. Então, nós temos referências aí, jornais, né, que contam a experiência do Leminski nessa academia de judô lá em Curitiba, que ele praticou por vários anos, e o mestre Aldo, né, que é esse mestre aí que ele dedicou esse texto, conta, né, como o Leminski foi aluno dessa academia e como ele levava o esporte principalmente para o lado espiritual, mais do que pelo esportivo. E ele escreveu um texto, né, com esse mestre, tem no site da academia, né, ele fala sobre essa questão zen ligada à criação poética, né, com o título Por que os homens lutam? Né, então, ele escreveu sobre isso junto com o mestre de judô, e aí está a referência na dedicatória. Ele dedica também para Alice Ruiz, que entre tantas coisas ainda acha tempo para ser uma haikazista japonesa do século XVIII. Então, ele cita a poeta Alice, que foi sua companheira de vida, né, e exerceu também o haikai, e publicou junto com Leminski o livro Haikais, em 85, Hai Tropicai, que saiu pela tipografia do Fundo de Ouro Preto. E por último, ele rememora o nome do Haroldo de Campos como o inventor da poesia japonesa no Brasil, né? Então, o poeta concretista, que é a figura-chave da construção poética do Leminski, e tradutora também, e que foi um grande tradutor da poesia japonesa no Brasil, tendo traduzido a poesia oriental, tanto chinesa quanto japonesa, desde os haikais do Basho até o teatro nu. Então, durante o texto da ensaio biografia, o Leminski apresenta traduções de haikais de Basho, e aqui eu vou destacar 2 deles, então. Um deles ele denomina como uma micro-ilíada zen, o mais célebre haikai, o mais lembrado poema da literatura japonesa. Então, esse haikai do Basho, que foi muito traduzido aqui para a língua portuguesa, e aí eu trouxe algumas traduções, principalmente comparando a do Haroldo e a do Leminski, que seria esse, né, o velho, na tradução do Haroldo de Campos, né, o velho tanque, ran saltitomba, rumor de água. E na tradução do Leminski, velha lagoa, o sapo salta, o som da água. E aqui eu coloquei a do Décio Pignatari, também um poeta da concretista, né, junto com Augusto e Haroldo, que diz: velha lagoa, uma rã mergulha, uma rã, água, água. Então, Haroldo de Campos, no comentário a essa tradução, indica sua escolha em traduzir a partir do uso da palavra valise, né, segundo a maneira joyciana na construção de saltitomba, fragmentando visualmente pelo recurso da apostrofação, né, o uso do apóstrofo. Aí ele vai dizer a la Cummings, né, que é um poeta estadunidense que também utilizava bastante essa questão visual da palavra,
e da separação, né, de palavras valise. E ele diz, né, a sua estratégia para acompanhar o desenrolar fílmico da ideia presente no poema, na imagem da água agitada pelo toque da rã, que saltou nela e emergiu. A composição dos versos na página faz lembrar o movimento do animal sobre a água, né? Então, tem toda a questão do traço no papel em branco, né? O Leminski não utilizou o recurso da palavra valise na sua tradução, mas ordenou as palavras em 3 versos curtos, que formam a imagem de ondas na água, né? Então, a gente vê ali uma imagem circular, indicativa do salto. Aí aqui ele traduz como sapo e não rã. Na velha lagoa. Mesmo que utilizando diferentes estratégias, né, os 2 poetas tradutores recriam o mesmo haikai em língua portuguesa, ao traduzirem não apenas o sentido, mas a concisão imagética e cinematográfica do poema, conectando sentido, som e elemento visual, efeitos inerentes da poesia japonesa e de sua escrita ideogramática. Leminski explica a construção desse modelo do poema japonês, né, o que seria o haikai para ele, que obedece, segundo ele, a certo esquema de sentido, uma forma de conteúdo. O primeiro verso explica uma circunstância, geralmente se refere à estação do ano, né, aqui não, né, ele fala sobre o velho tanque, seria a circunstância, mas na maioria deles se refere a uma questão sazonal. O segundo verso apresenta a ocorrência do evento e, por fim, a terceira linha, o resultado da interação entre a ordem imutável do cosmos e o evento. Então, aqui o evento seria o salto da rã e o resultado, o som da água, o rumor de água. O Haroldo de Campos vai dizer, né, que a poesia consiste em essências e medulas, citando Ezra Pound no ABC da Literatura. Se este postulado pode ser considerado válido para a poesia em geral, a poesia japonesa em particular nos oferece uma impressionante tradução de síntese absoluta e apresentação direta, segundo Haroldo. Sua principal riqueza, a linguagem altamente concentrada e vigorosa. Influência como forma sintética sobre um dos principais movimentos de renovação da poética moderna de língua inglesa, o imagismo. As ideias poéticas são melhor expressas pela apresentação de imagens concretas do que por comentários. O haikai relaciona 2 elementos básicos, um de permanência e o outro de transformação. Uma percepção momentânea, adotando o verso livre extremamente breve como módulo de composição, esforço concentrado em obter um rendimento máximo em português dos efeitos da elipse da linguagem reduzida, afastando do corpo enxuto do poema traduzido todos os apoios conectivos, adjetivação pitoresca, requisito explicativo, conceituoso, que pudessem enfraquecer a ação direta do original, né? Então, o Haroldo diz que ele adota aqui o verso livre e a questão concreta do traço no texto, né? Tentando aproximar dessa linguagem reduzida, concisa e enxuta. Então, Leminski faz essa aproximação entre o epigrama e o haikai a partir da brevidade desses 2 gêneros literários, poéticos, né? Então, o Leminski lembra que, pela brevidade, o haikai guarda certo parentesco com o epigrama. Segundo ele, a mais diminuta forma de poesia greco-latina praticada no Ocidente durante o Renascimento e o Barroco. O poeta indica que o epigrama seria um escrito sobre e tem sua origem nas inscrições tumulares, os epitáfios. Entre os romanos, os mais notáveis praticantes dessa forma foram os poetas Catulo e Marcial, que deixaram várias coleções de breves poemas, sendo uma delas de um só verso. Dessa relação, Leminski propõe traduzir 2 epigramas do poeta latino Marcial à moda da poesia japonesa. Ele vai dizer: vamos jogar uma máscara fazendo referência ao teatro na cara de Marcial, do poeta latino, epigramista, e ler seus epigramas dísticos de 2 versos como se fossem japoneses. Então,
recuperando um pouco a questão do epigrama, né? O epigrama tem origem nos escritos das lápides tumulares, e a questão da concisão está muito referenciada a essa questão histórica, que seria a falta de espaço do suporte físico, né? Então, esses pequenos poemas eram escritos em lápides, objetos votivos, pedestais de estátuas, né? E essas inscrições tinham características de brevidade e concisão. Então, ela foi carregada nessa característica nas marcas do gênero até os dias atuais. Então, seria uma composição curta e concisa, em versos, e está muito relacionada a temáticas satíricas e jocosas. O haikai traz essa questão de dizer o essencial em poucas palavras e em poucos versos, a partir de uma linguagem formular. A utilização de expressões recorrentes e convencionais, por serem de amplo conhecimento de todos, serviam para dizer muito com muito pouco. E quando ele ganha poeticidade, né, quando ele vai sair da questão apenas de inscrições tumulares para ser praticada por poetas como Marcelo Catulo, essa concisão é reinterpretada e ressignificada e busca-se a perfeição na forma breve, né, a brevidade enquanto complemento, tratar a mensagem por completo em um curto espaço, para que nada mais precise ser dito. Então, a procura de harmonia, concisão, a partir de um objetivo estético. Então, o Leminski traduz esses dois epigramas do Marcial. Aqui o primeiro, do livro 14, o poema 196, ele faz parte de uma parte do livro que a gente chama de apoforeta, que seriam epigramas curtos destinados a acompanhar presentes enviados ou distribuídos nas Saturnais, né, que seriam as festas em honra a Saturno, que aconteciam em dezembro. E daí até se refere ao hábito de trocar presentes do Natal, né, mas eles tinham esse hábito de troca de presentes durante o ano todo. E aí esse epigrama 196, ele faz uma descrição de exemplares de obras literárias, né? Então aqui eu trouxe a tradução do professor Fábio Cairoli, que ele traduziu toda a obra do Marcial no doutorado, que ele fez na USP, ele é professor agora do UFPR, e ele faz uma tradução mais acadêmica, né, tentando recuperar palavra por palavra ali do texto latino. E o Leminski, então, ele faz essa ideia de trazer um tom haicaísta para um epigrama latino, né? Então, na tradução do Fábio, sobre o uso da água fria de Calvo, este, que conta o nome de fontes e de águas, é melhor se nadasse em suas águas. Na verdade, ele está falando aqui de um livro do Calvo que ele não gostou, né? Quem escreveu esse haikai, ele está fazendo, né? Tem essa fundo jocoso, dizendo que o livro era melhor que caísse na água, né? Fazendo referência aí às casas de banho, do que fosse lido, né? E aí o Leminski então traduz, ele coloca o título, Água Fria e Quente, e traduz: aqui digo o nome dos vários banhos de água quente. Depois de ler, joga este papel na água. Então, seria aí um texto literário sobre a casa que talvez falasse sobre as fontes e as águas, mas que ele não teve uma boa recepção entre os leitores. Então, a gente vê que o Leminski traz versos menores e não faz a tradução palavra por palavra ali, né? Ele joga com as palavras e com também a grafia no texto. E o segundo aqui seria o epigrama 6, epigrama 9 do livro 6. O livro 6 está ligado muito ao imperador César, a maioria dos epigramas, e esse epigrama satírico com pano de fundo tem como pano de fundo as medidas moralizantes, mesmo sem mencionar o imperador, né? Então ele vai falar aqui
sobre o mandado de regulamento dos lugares no teatro. Então ficou assim na tradução do Fábio. Dorme Levino no teatro de Pompeu, e que oceano te acordou reclamas? E na tradução do Leminski, ele também coloca um título, que não existe no texto latino, a Lavino, né, que seria aí o remetente do eulírico. Você dorme, Lavino, ao som do anfiteatro cheio, e vem se queixar que o oceano te acorda. Então ele faz essa mesma tradução, pensando aí no haikai em língua portuguesa, né? Já fazendo essa transmissão do que seria o haikai para a língua portuguesa a partir das referências do haikai japonês. Então a gente pode entender, né, que essas intermediações culturais, que por vezes ficam distanciadas literariamente, que sempre podem se conectar em algum ponto em comum, sempre estiveram presentes no pensamento poético do Leminski. A capacidade de interligar culturas e linguagens, como colocar para conversar por meio do epigrama latino em suas palavras o Ocidente, com o haikai de Basho, a boca pequena, naturalmente, né? Porque são ele escolhe dois epigramas que são jocosos e que são ali uma conversa, né, entre que ele chama aqui de boca pequena, né, ele faz essa referência a essa função do epigrama, né, de conversa entre as pessoas a partir dessas inscrições. E esse é um dos traços mais relevantes do trabalho poético tradutório leminskiano, né, de fazer interligações literárias e pensar a linguagem popular e referenciar diferentes gêneros, diferentes culturas. Então é isso, obrigada. Aqui está meu e-mail e também fazendo propaganda, aqui temos uma página no Insta